A gente observa, e quando você traz exemplos de gestores que nomeiam parentes, a gente tem que perceber justamente qual é essa intenção do gestor nomear parente. Porque a prática do nepotismo, ela é combatida. Mas quando um gestor nomeia um parente porque aquele é o mais preparado, é o que realmente é o que mais pode fazer o bem uso da administração pública, ter um bom desempenho, a sociedade consegue engolir. Mas quando a sociedade percebe essa sondagem que o gestor talvez tenha, quando a sociedade percebe que o gestor público nomeia os seus parentes para estar unidos em fazer o que não se deve, a sociedade também não é besta. Ela percebe qual é a má intenção da administração pública, do gestor público, em nomear os seus parentes. A população vê isso tudo, mas ela se sente impotente, né? Quais seriam essas soluções administrativas? Veja bem, Amarildo, não é fácil você remar contra a maré, né? Mas nós não podemos desistir. É nessa cidade que nós moramos, é nesse estado que nós moramos, é nesse país que nós moramos. Perfeito. Então, a mudança que queremos para a sociedade começa a partir de cada um de nós, né? Quando a gente desiste, quem é o beneficiado é o sistema corrupto, que vai continuar, que não vai mudar, que não vai melhorar a vida das pessoas, mas nós precisamos reagir. Eu tenho uma análise muito positiva, eu acho que a gente evoluiu muito de lá para cá. A gente observa muitos gestores públicos que são condenados pelo Tribunal de Contas, obrigados a devolver dinheiro aos cofres públicos, são multados, são condenados por ato de improbidade administrativa, estão inelegíveis. Então, ao invés de não dar em nada, ao contrário, no momento que isso se torna um processo que tem provas, que tem materialidade e autoria, e o juiz pensa da mesma forma, a tendência é que esse gestor seja julgado. Agora, condenado, por que nós precisamos fortalecer o controle social? Porque é o controle tempestivo, é o controle do momento. Por exemplo, o Tribunal de Contas, ele não sabe se naquele determinado município existe ou não aquele rio. A administração fez um processo de pagamento e pagou, dizendo que construiu uma ponte naquele rio, mas o Tribunal de Contas não sabe se existe. Mas o cidadão pode olhar e dizer, não, essa ponte não foi construída, né? Essa escola não foi reformada, eventualmente essa obra não foi concluída. O que é que vai acontecer, né? Quando o órgão de controle for acionado no futuro, em uma eventual inspeção de sorteio ou o que seja, o dinheiro já foi desviado, o gestor já transformou aquele dinheiro em outros bens, a dificuldade de rastreamento é grande. Então, quanto mais cedo o cidadão atuar, melhor preservação do dinheiro público. Então, por exemplo, foi identificado ali que está faltando medicamento, está faltando alimentação escolar, tem que atuar logo junto à administração. Se não resolver, buscar outros órgãos de controle, ou seja, ter uma atuação mais tempestiva. Uma outra coisa que precisamos colocar é assim, reconhecer uma realidade. Os órgãos de controle, eles têm limitação. Às vezes a gente diz assim, poxa, cadê o tribunal, cadê o Ministério Público que não vê isso? Só que você tem que entender que é aquele órgão para todos os 5 mil e tantos municípios. Então, eles têm limitação de pessoal, de estrutura física, de deslocamento e principalmente desse conhecimento local. Né? A escola da zona rural que tem um processo lá milionário de reforma. O tribunal não sabe se aquela escola realmente existe, se é naquelas dimensões, se aquela reforma foi feita. Então, por isso que o cidadão que está mais próximo da administração e está em todos os lugares, né? Porque enquanto a Polícia, Tribunal de Contas, Ministério Público tem limitação de atuação, o cidadão não. Os cidadãos estão em todos os municípios. Então, nós podemos ter uma atuação mais preventiva, uma atuação mais tempestiva e que preserve mais o dinheiro público. É interessante essa reflexão, porque o cidadão, ele, antes de fazer a denúncia, ele faz esse tipo de reflexão. De quais seriam as consequências de eu estar denunciando, da minha família estar denunciando, ou se alguém faz parte da política ou faz parte da administração pública está denunciando. Ora, a preocupação da denúncia é de quem praticou o ato irregular. O denunciante, ele apenas precisa estar respaldado justamente nas provas e nos indícios que supostamente acontecem para apresentar sua denúncia. E cabe ao órgão julgador avaliar se a denúncia é procedente ou não. Então, esse pré-julgamento serve apenas de consciência, de pré-julgamento de juízo de valor, de mérito,
da questão da denúncia. O cidadão, ele, como essa ou qualquer outra denúncia, ele vai avaliar o dano causado, o prejuízo, a gravidade da situação e vai apresentar a denúncia. O que ele não pode jamais fazer é saber da inocência do denunciado, a omissão, né? tomar conhecimento, ter noção, consciência da inocência do denunciado e apresentar essa denúncia. Isso não se pode fazer, que aí seria uma denunciação caluniosa. Mas a partir do momento que o cidadão tem consciência de que o que ele está denunciando é realmente uma irregularidade, é realmente algo que deve levar ao conhecimento do órgão competente, ele não pode sentir essa culpa de estar fazendo essa denúncia e nem medo de sofrer represálias por causa disso. E aí vem a grande pergunta do cidadão, né? E quais instrumentos existem? Existe alguma lei que ampara? O cidadão tem algum direito legal? Por exemplo, se ele chegar na repartição e fizer uma ação de controle social, ele tem como invocar uma lei? Não, você tem que me dar esse documento, eu tenho direito a esse acesso porque a lei tal me respalda. Então vamos falar agora sobre os instrumentos legais. Listei aqui, né, 4 leis, né? Então, a Lei 101 de 2000 é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. São apresentados os projetos orçamentários, então, as leis, quando são encaminhadas para apreciação do Poder Legislativo, elas devem ser apresentadas antes dessa audiência pública, a LOA, a LDO, o PPA. E também a administração deve apresentar audiência para avaliação do cumprimento de metas, ou seja, se cumprir o índice com educação, com saúde, com assistência, com pessoal, índice do Fundeb, essa é a obrigatoriedade legal, mas a administração que quer comunicar ao cidadão que tem sido... A Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe a obrigatoriedade da publicação de relatórios bimestrais e quadrimestrais, relatório de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, né? Então, nós falamos aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos também a Lei 131 de 2009. Né? Ela alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, criando aí um outro instrumento de transparência, que é a obrigação de publicação em tempo real de receitas e despesas. Então, por exemplo, a Prefeitura hoje arrecadou determinados tributos. Então, em até 48 horas, essas informações devem estar no portal da Prefeitura. A Prefeitura realizou hoje pagamentos, pagamento de compra de sementes, pagamento de uma medição de uma obra pública. Então, essa informação sobre o pagamento deve estar publicado no portal da transparência em até 48 horas. Certo? Então, são mecanismos aí de dar conhecimento ao cidadão. Nós temos também a Lei 12.527, 2011, a chamada Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação ampliou. Ela trouxe como princípio o seguinte: a regra, quando se fala de dinheiro público, é transparência. E a exceção é que é o sigilo. Antigamente, antes da lei, era o contrário. Para você ter informação da prefeitura era a coisa mais difícil. Muitas prefeituras e muitas câmaras eram verdadeiras caixas pretas. Né? Você não tinha acesso, era muito difícil, era blindado e tal. Mas a partir da lei de acesso à informação, esse paradigma foi quebrado. Então a regra é a transparência. Então essa lei fala sobre a transparência ativa e a transparência passiva. Transparência ativa. Independente de solicitação, as entidades públicas devem publicar no seu portal receita, despesa, licitação, contrato, convênio, relação de veículos, gastos com locação, diárias, né? Então todas as relatórios de auditorias, de inspeções, prestação de contas, julgamento de tribunal de contas, informações se há inquéritos abertos, investigações, condenações de gestores, ou seja, é dar ampla divulgação ao cidadão do que tem sido feito com a gestão pública. Isso transparência ativa. E nós temos também a transparência passiva, que é aquela em que qualquer cidadão pode se dirigir a uma repartição pública e pedir informação. Então, por exemplo, o cidadão hoje tem o direito de chegar na prefeitura e dizer: ó, eu quero aí o extrato da prefeitura da conta do recurso do Fundeb. Quero de janeiro até o mês atual. A prefeitura é obrigada a fornecer. Né? Então a regra é que a informação será fornecida. Não precisa ser professor? Não precisa ser professor e não precisa, inclusive, motivar. Eu quero essa informação. Para que você quer, não importa. A lei assegura que você não precisa motivar. Por quê? Quem é o proprietário do patrimônio público? É o cidadão. Sim. Então ele tem direito de ter acesso às informações. Agora, se a administração não puder fornecer no momento, por exemplo, o cidadão chegou lá e fez um pedido de informação relacionada à gestão passada. Então, às vezes, a informação que não está publicada ainda vai demandar fazer um levantamento, a administração pode dizer: ó, no momento não podemos fornecer, mas
cumpriremos o prazo legal. A lei diz que você tem que fornecer em até 20 dias, prorrogável até por mais 10, certo? Aí você vai me perguntar, doutor Vitor, e qual é a exceção? Tem alguma informação que pode ser negada? Bom, se for informação relacionada à intimidade. Por exemplo, o cidadão tem o direito de chegar e dizer assim, olha, eu quero saber quanto aquele servidor ganha com a carga horária dele e em que setor ele trabalha. A administração é obrigada a fornecer. Agora, eu quero saber quantas pensões judiciais, aí, alimentícias ele tem, na informação relacionada à privacidade. Então, a lei de acesso à informação permite que o cidadão tenha acesso a tudo. Eu quero ir na prefeitura, eu quero a folha de pagamento completa da prefeitura. A prefeitura é obrigada a fornecer. Quero o extrato bancário, é obrigado. Eu quero saber a relação das pessoas que estão trabalhando na obra do calçamento, é obrigado a conceder. Eu quero a relação de diárias, eu quero saber para onde os secretários foram durante o exercício com diárias pagas pela prefeitura. Tem que fornecer. Precisa ser vereador. Não precisa ser vereador. Qualquer cidadão. Bom. É um direito previsto na lei de acesso. Inclusive, a própria lei diz que a recusa de informação, ou informação incompleta, ou informação falsa, constitui ilícito. E se levado ao Tribunal de Contas, pode gerar multa. Se levado ao Ministério Público, pode resultar em uma ação por ato de improbidade e levar a condenações. Por exemplo, eu sou o pai e tenho um filho que estuda numa creche municipal. Eventualmente, meu filho está alegando, né, está informando e conversando com os pais de alunos, e eu tomei conhecimento de que está faltando merenda escolar. Se o município fez um planejamento para o ano, então aí eu posso, junto à administração, cobrar. Mesma coisa, medicamento. Eu quero que o município me forneça aí o contrato com medicamento. Ora, o município está ali com um contrato de 3 milhões de medicamentos e está faltando medicamentos básicos na unidade. Eu quero esclarecimento da administração por que isso está acontecendo. Então, assim, são essas ações que podem fazer as coisas mudar, né? Não adianta ficar 2 horas discutindo no WhatsApp. O ideal é você formalizar através desse, pedir esclarecimento, por que está faltando o tal serviço público, tendo em vista que tem um contrato no valor tal. Pronto, para que a administração se manifeste. E aí a experiência revela, como eu disse anteriormente, qual é a tendência. Se tiver uma irregularidade, o gestor prontamente atender aquilo ali. Sim. Né? Até a ideia preventiva, né? Perfeito. Às vezes ele nem estava sabendo daquela ocorrência, então pode chamar o secretário, pode chamar o servidor para poder regularizar a situação. E também, se aquilo foi um ato intencional, eu presumo que o gestor vai dizer, olha, fui descoberto. Sim. Tem então, alguém que está observando. Vou ter que atender, vou praticar algum outro ato de corrupção, mas esse aqui não vou praticar mais, porque já estão observando. Então a lei de acesso dá esse amplo direito ao cidadão. Doutor Vitor, e se eu cheguei lá, disseram que não vou receber o ofício, que não vão me dar informação nenhuma. Você pode procurar o Tribunal de Contas e denunciar essa situação, pode procurar o Ministério Público e denunciar essa situação, porque transparência é uma obrigação do município e fala sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário. Essa lei vem dizer, por exemplo, que o cidadão tem direito a um tratamento respeitoso, a um tratamento urbano. O cidadão, quando chega na repartição pública, ele tem que ser bem tratado, bem cuidado. O agente público ele tem que considerar as particularidades do cidadão, se é um senhor, se é uma pessoa com mobilidade reduzida, né? Se é uma pessoa que está ali estressada, você tem que dar um tratamento adequado, compreender melhor a situação do servidor para dar uma resposta melhor. Não pode não compreender, mandar a pessoa ir para casa, dar aquele tratamento inadequado. Lamentavelmente, às vezes a pessoa vem da zona rural com dificuldade e por uma questão de uma roupa é proibida ter acesso ao serviço público e não pode mais voltar naquele dia porque o ônibus agora só no dia seguinte. Então, o agente público precisa ter essa sensibilidade. Na administração privada você faz o que você quiser, mas na administração pública você tem que estar ali para servir o público. Essa lei, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, ele vem dizer sobre esses direitos do cidadão. Tem que ser atendido num prazo razoável, tem que dar o protocolo direitinho, tem que receber. A administração não pode sequer nem se negar a receber um ofício. Você pode até receber e depois dar uma manifestação de que ali não é o órgão competente, a administração não tem nenhuma atribuição, mas tem que receber, tem que dar o protocolo, tem que dar o prazo. A lei também recomenda que os municípios criem ouvidorias, né, para receber as críticas, sugestões e elogios, para ampliar a participação do cidadão. Obrigação de criação de uma carta de serviços. Então, por exemplo, a mãe quer saber, poxa, eu tenho um filho adolescente, eu gostaria de saber o que a prefeitura tem de serviço para ele utilizar. Tem o futebol, tem capoeira, tem o programa Primeiro Emprego, então o município tem que ter uma carta de serviço dizendo o que cada secretaria faz, quais são os programas, como é que você tem acesso àqueles serviços públicos, tudo isso para orientar melhor o cidadão.